Bom dia a todos, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia, neste domingo, dia do Senhor, dia de nos encontrar em comunidade, dia de rezar uns pelos outros, e aí o convide as pessoas para participar da missa aí na sua comunidade, quem sabe os seus parentes, os seus vizinhos, vamos juntos, vamos rezar juntos, porque quando nós nos reunimos em pessoas, o próprio Cristo diz, eu estou ali no meio deles. Então, que nós possamos nos reunir para que o Cristo esteja sempre presente em nosso coração. Eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia neste dia, prestar bem atenção na citação. Ela está dividida em duas partes. Então, a citação é o evangelista Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e o capítulo 4, do versículo 14 ao 21. Lucas 1, versículo 1 ao 4 e do capítulo 4, versículos 14 ao 21. O texto diz assim: Muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos transmitiram aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e, depois, se tornaram ministros da palavra. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde as origens, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebestes. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Ao olharmos para o texto de hoje, vemos esta preocupação, mas ao mesmo tempo esta dedicação de Lucas para transmitir a verdade sobre Jesus Cristo. Ele salienta nesta primeira parte do texto, chamada de prólogo, como que uma introdução ao Evangelho, ele salienta dizendo que muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós. Na época, muitos tentaram escrever. Por isso que ele vai até estas pessoas, essas que transmitiram, esses que foram testemunhas oculares, esses que viram os fatos e depois também se tornaram ministros da palavra, conforme diz o texto. Então ele vai até estas pessoas para que a palavra que ele transmite seja uma palavra verdadeira. E é assim que acontece nos evangelhos, esta palavra verdadeira. Esta transcrição, colocado num papel aquilo que se vinha ensinando nas catequeses, de boca em boca, para que as pessoas pudessem compreender. Aí, diante disso, diz ele: decidi também eu, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato cuidadosamente desde as origens. Veja que ele fala como se dirigindo a alguém, falando caríssimo Teófilo,
O Teófilo é muito mais do que um nome próprio, é um significado. Teófilo significa amigo de Deus. Então, a todos aqueles que se dizem amigos de Deus, ou aqueles que querem ser amigos de Deus, é para esses que o texto foi redigido, o texto foi escrito, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebesses, como que uma comprovação. Não é simplesmente uma falácia, né? Um vai falando, o outro vai confirmando. Não, agora sim, reunindo todo o conhecimento, eu coloco no papel para que vocês possam também catequizar aqueles que vêm depois de nós. Diante desse contexto, diante desta introdução, nós vamos para a segunda parte do Evangelho de hoje, onde fala da atuação de Jesus na Galileia, as partes práticas, né? Onde Jesus vai catequizando, vai ensinando, mas ele vai escrevendo a sua história partindo até mesmo do lugar onde ele nasceu. Com a força do Espírito, e a sua fama se espalhou por toda aquela região. Força do Espírito Santo. Sempre nós precisamos pedir a força do Espírito Santo para que nós possamos levar a palavra de Deus com verdade, como foi a preocupação de Lucas. Ele ensinava nas sinagogas deles e todos o elogiavam. Todos elogiavam os ensinamentos de Jesus. Veja que não basta o elogio. O elogio é bom? Sim que é bom. Mas nós precisamos concretizar o ensinamento de Jesus. Não basta achar bonito, não basta aplaudir. Jesus não precisa de aplausos. Jesus precisa de discípulos. Mas discípulos verdadeiros que assimilam para si aquela palavra ensinada, assumir na nossa vida o que Jesus queria nos ensinar. E é assim, passo a passo na nossa caminhada, que nós vamos indo à frente, nos aproximando de Jesus. A partir daquele momento, Jesus então vai para Nazaré. Então ele sai da Galileia, vai para Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. E ali eles deram o livro do profeta Isaías, onde estava escrito esta profecia, né, que nós acabamos de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Nós poderíamos fazer nossas essas palavras, assumir para nós nesse domingo as palavras do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu, ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação dos presos e aos cegos a recuperação da vista. Que nós possamos ajudar as pessoas a se encontrar com o Senhor. Aquelas pessoas que são pobres na sua caminhada de fé, aquelas pessoas que estão presas nos seus pecados e aquelas pessoas que são cegas e não conseguem encontrar o caminho para se aproximar do Senhor. Procure compartilhar a palavra, procure fazer bem a sua oração, porque nós sabemos evangelizar é preciso.